Eu tirei 920 na redação do Enem de 2022 e vim te contar o meu segredo para poder fazer isso, qual foi o meu método de estudos e como você pode aumentar a sua nota da redação e da prova do Enem agora em 2023 também. Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Anne e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vim te contar como eu fiz para tirar 920 na redação do Enem de 2022. Então, em apenas um ano, eu estudei, planejei, pratiquei como eu iria fazer para tirar um notão na redação do Enem e eu vim te contar o meu segredo hoje. Então, por meio da minha experiência, eu tenho certeza de que eu posso te ajudar bastante a tirar 920, uma nota maior até que 920 na sua redação durante o ano de 2023 ou o ano que você estiver assistindo isso, né, gente? Porque talvez você esteja assistindo em 2024, 2025 e com certeza esse vídeo ainda vai te ajudar bastante. Então vamos lá, gente, eu vim contar pra vocês, eu tô muito feliz com essa nota, eu vou até deixar o print dela aqui. Então, eu estudei ao longo de 2021, não, calma, a gente tá em 2023. Ao longo de 2022, para essa prova, para a redação do Enem, aliás. Então, o meu maior foco foi a redação, porque eu sabia que era onde eu conseguiria aumentar bastante a minha nota. As outras notas das matérias também foram boas, é claro, mas a redação do Enem, que coisa mais linda, né, gente? Então, eu vim contar pra vocês como eu fiz isso. Então, antes da gente começar, eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha isso, gente. Eu juntei todas as minhas redações, todos os meus rascunhos, olha, tem bastante coisa, porque é pra mostrar pra vocês que realmente o que eu ensino aqui, eu realmente coloco em prática, realmente dá certo. Vocês estão vendo aí que eu tirei 920 na redação, então você estudar a redação, não somente ouvir o vídeo, mas realmente colocar em prática, calma aí, ó, realmente colocar em prática dá resultado. Então todas as dicas que eu vou contar aqui pra vocês, eu indico que você pegue ali um caderninho, anote essas dicas, coloque tudo em prática, porque o resultado vem e vocês estão vendo que é realmente possível. Então vamos direto ao ponto, eu vou mostrar pra vocês tudo que eu fiz ao longo do ano de 2022 pra poder tirar esse notão na redação. Então, antes de começar, só vou conversar aqui com vocês um pouquinho sobre o meu planejamento. Então, eu fiz aqui essa lista onde eu colocava a data, né, e a matéria que eu tinha que estudar. Isso foi no começo do ano, então no começo do ano eu estava estudando um pouco menos. E aí vocês vão vendo que vai aumentando, né, gente, olha. É muito legal ver todo esse processo, né, tudo que aconteceu, olha, muita coisa. E aí vocês estão vendo que aqui no final eu já parei de pintar, né, gente. Aí eu vou trazer um vídeo, ó, porque aqui ainda tudo tá pintado e aqui no final não tá mais. Mas eu vou trazer um vídeo explicando o que aconteceu, por que eu usei esse método, tudo mais. Mas eu trago um vídeo só se vocês quiserem. Então comenta aqui, caderno, que aí eu sei que vocês querem que eu traga esse vídeo, tá bom? Então, vamos começar agora. Como eu tinha todo esse conteúdo definido para cada dia, isso me ajudava bastante a me orientar para saber o que eu tinha que fazer aquele dia, como eu conseguiria fazer, qual o horário, qual o melhor dia seria para eu fazer as redações do Enem. Então, como eu falei pra vocês nos vídeos do ano passado, eu fazia a redação do Enem uma vez por semana. Então, era imprescindível, uma vez por semana, eu precisava tirar uma hora pra fazer a minha redação do Enem. Então, o que eu fazia? Eu tirava por volta de 30 minutos pra fazer a redação. No começo, é claro que eu levava 1h30, 2 horas, então por isso você tem que ter essa constância de fazendo todas as semanas. Constância é essencial para você conseguir fazer qualquer coisa na sua vida. Então, anota aí no seu caderninho. Constância é essencial para você fazer qualquer coisa na sua vida. Porque essa frase com certeza vai te ajudar muito a conseguir conquistar esse notão, conseguir conquistar notas altas em outras matérias que você tiver, na faculdade também, na sua escola se você estiver estudando. Então, anota isso porque é extremamente importante. Eu escrevi então uma redação uma vez por semana. No começo eu gastava quase 2 horas para fazer a redação, mas conforme você vai aprendendo as técnicas, conforme você vai entendendo como funciona, como escrever, o modelo ali de redação, você vai adequando ali como você prefere escrever, vai ficando mais simples. E aí, quando chegou na prova do Enem, se eu não me engano, eu escrevi a redação em 30 minutos, o rascunho, e levei 30 minutos, acho que foi também, pra poder passar a redação a limpo, porque aí eu tava lendo o meu texto, tava vendo como seria melhor colocado, se eu poderia mudar o parágrafo de
lugar, ou como eu poderia deixar ele mais intuitivo para deixar, tipo, mais... como eu posso dizer pra vocês, gente? Como entender melhor aquilo que eu tava tentando exemplificar e como argumentar melhor no meu texto. Então, por isso eu levei 30 minutos pra passar limpo, porque eu vou fazendo toda essa análise. Então, vou contar pra vocês. Por exemplo, eu vou pegar aqui... Gente, a letra do rascunho de redação é uma coisa bonita, né? É uma coisa assim, fora do normal. Eu vou pegar essa daqui que não tá tão feia, que foi em outubro, então foi uma das últimas redações que eu fiz, que foi sobre apropriação cultural na sociedade brasileira. Impressionantemente, tem argumento que eu usei nessa redação aqui, que eu usei na redação do Enem. Então, por isso que eu falo pra vocês, gente, você tem que treinar pra você saber ali. Na hora que chegasse, gente, eu tava preparada pra qualquer coisa que chegasse lá na redação. Qualquer tema que chegasse, eu saberia falar, porque eu tinha estudado todos os temas. Então, anota aí no seu caderninho, estude todos os temas de redação. E não tô falando de você só pegar, ler um tema e escrever. Não, é pra você realmente estudar o tema. Então, o que eu fazia? Por exemplo, aqui, apropriação cultural da sociedade brasileira. E aqui em cima, vocês podem ver que eu coloco aqui pontos importantes da minha redação. Então, por exemplo, apropriação cultural indígena durante as festas da fantasia ou Halloween, colonização e dominação cultural, então a cultura dos colonizados era inferiorizada, industrialização cultural, e aí depois eu coloquei Luana, a menina que viu o Brasil Neném, para falar sobre essa colonização e dominação cultural. Então eu usei a história e usei também um livro para poder falar sobre isso aqui nesse texto. Então, o que eu falo para vocês? Uma das coisas que foram diferenciais pra mim foi, logo no começo do ano, eu fiz uma lista aqui com temas, por exemplo, Revolução Industrial, aqui, Saga Harry Potter, Zygmunt Bauman, não consigo ler, Divertidamente, então, temas que eu poderia, filmes, filósofos, que eu poderia utilizar em vários temas. Então eu tenho aqui essa página, e aqui... são dicas de argumentação. Então, o que eu fazia, gente? Primeiro, isso daqui foi a primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a fazer redação do Enem. Então, eu sentei para procurar vídeos que falavam sobre argumentações. Então, repertórios que você pode ter para usar para argumentar em diversos temas, quase todos os temas você pode usar. Tem repertórios que eles chamam de repertório coringa. Então, são repertórios que você pode usar em quase todos os temas que caírem, porque eles vão fazer jus àquele tema. No caso da redação do Enem que a gente teve no ano passado, eu utilizei um filme, um filósofo e uma parte da história para poder fazer a argumentação do meu texto. Ou seja, tudo isso eu tinha aprendido de fora. Você não pode chegar ali na sua redação sem saber um tema, sem saber um repertório coringa. Você precisa ter essa base, porque isso vai ser extremamente essencial. As notas que são altas ali, que são 920 para cima, são todas que os repertórios não vieram somente da prova. Eu usei sim repertório de prova, mas também não foi só isso. Eu coloquei coisas que eram de fora também. Então eu soube muito bem articular isso, colocar o repertório que estava ali na prova, colocar coisas de fora, colocar um filme, citar história, citar um filósofo. Então eu acho que isso me fez tirar uma nota ainda maior na redação. Então, o segredo para a redação do Enem é você saber como ela funciona. Então, assista vídeo de pessoas lendo a redação deles, leia as redações que tem o Lucas Felp. Eu adoro os vídeos do Lucas e me ajuda muito também. O conteúdo que ele cria no Instagram também. Então, ele dá repertórios coringas. Todo ano ele cria como se fosse um livro falando sobre as redações 1000 do Enem. Então, ele coloca todas essas redações ali que você pode ler para você entender como que funciona a redação. Porque, gente, uma coisa que me ajudou bastante, além de assistir os vídeos, foi lendo a redação 1000 das pessoas. Então, entendendo como essas redações funcionavam, qual que era o corpo da redação, o que eles seguiam na redação para ajudar ao longo do processo para escrita da redação, porque se você não entender como escrever essa redação, como todo mundo escreve, vai ficar mais difícil. Não tente inventar a roda, escrever algo diferente. Segue ali o que todo mundo faz, vai fazendo bonitinho, que você pode não tirar 1000, mas você tira uma nota muito boa. Eu tirei 920 e eu não inventei roda, gente. Eu peguei ali filósofos importantes que muita gente cita, peguei um filme que pouca gente cita, que eu acho que foi um diferencial da minha nota, mas foi um filme brasileiro, então
realmente foi muito bom, foi uma sacada muito boa, gente. E impressionantemente o filme eu tinha ouvido falar acho que 2 semanas antes da prova. Então imagina, gente, foi algo muito legal pra mim ter assistido aquele filme e conseguir citar ele na redação do Enem. Então você ter ali filósofos bases que muita gente usa, você ter ali filmes ou livros base que todo mundo usa, porque você não pode estar despreparado, chegar ali sem saber do que você vai falar. Então muitos filmes cabem em diversos temas, muitos filmes cabem até mesmo em todos os temas que caírem. Então foca nisso, porque repertório coringa é o mínimo que você precisa ter quando você chegar na redação do Enem. Uma coisa que eu gostei também de fazer na redação do Enem, além de estar estudando todos os dias, eu lia redações que as pessoas já tinham escrito sobre aquilo que eu ia abordar. Então o que eu fazia? Depois que eu descobria qual era o tema da redação que eu precisava escrever, eu ia fazer uma pesquisa sobre esse tema e pesquisava redações antigas que as pessoas tinham feito. Não importava a nota, eu precisava ler ali como as pessoas estavam abordando o assunto para eu entender como poderia abordar também e tirar uma boa nota com isso. Então eu escolhia as redações, lia, escolhia o repertório que eu queria falar e depois eu desenvolvia o meu próprio texto. Eu gostei de usar também os modelos de redações para começar ali a fazer redação, então entender como realmente escrever, como apontar os seus argumentos, como fazer uma conclusão. Foca na conclusão do Enem porque ela vale muito, por favor. Lembre-se de fazer uma redação redondinha, que ela tenha um roteiro, um começo, um meio e um fim que resolva este problema ou que ajude a resolver esse problema, porque você precisa fazer isso na redação do Enem. Se você não fizer isso, você não está cumprindo um dos principais requisitos da redação. Então lembre-se muito bem de focar na sua argumentação e na sua finalização. Uma coisa que eu gostei de fazer é a redação que chamam, se eu não me engano, de cíclica. Eu coloco ali no meu primeiro parágrafo os trechos, os argumentos que eu vou utilizar, explico os meus argumentos nos 2 parágrafos do meio e no final eu explico por que eu acho que o que eu acho que a pessoa devia fazer e como isso se liga a toda a argumentação que eu fiz. Então era uma redação que começava falando de um ponto, eu explicava esse ponto e terminava lembrando que esse ponto era muito bom. Então citar o meu ponto, tipo assim, pra ter uma argumentação, tornar a minha argumentação mais forte, foi o que me ajudou também a tirar um notão na redação. Outra coisa também que eu amo fazer nas redações, que eu acho que foi um diferencial, eu peguei aqui, gente, ó. Quando eu escrevo uma redação, eu escrevia os rascunhos da redação de qualquer jeito, gente, porque rascunho de redação não tem que estar bonito, tem que estar feio, tem que estar rabiscado, assim, gente. Até porque quando você tá escrevendo a redação do Enem, você precisa lembrar que você não vai ter tempo na prova de ficar fazendo um negocinho bonito. Então você precisa só fazer um negócio legível, que você consiga entender o que tá escrito, e depois você passa limpo bonito. Aí na hora que eu passo a limpo, eu vou mostrar pra vocês. Na hora que eu passo a limpo, eu passo ela bonitinha, que era pra mandar também pros corretores. Outro diferencial importante, os corretores liam ali, me falavam o que estava bom, me falavam o que não estava bom, que era pra gente estar sempre melhorando. Então, por isso que eu gostava de fazer o cursinho online, porque eu mandava ali, por exemplo, até uma semana eles me respondiam ali a nota da minha redação, o que eu poderia melhorar, como eu poderia, tipo, exemplificar melhor a argumentação. Então, todos os pontos que eu melhoraria estavam escritos ali, isso me ajudava demais na próxima redação que eu fosse escrever. Então, só falando aqui do que eu tava falando do rascunho. Quando você faz o rascunho, tá? Eu tenho a minha introdução, eu tenho aqui o meio da minha redação, eu tenho o desfecho da minha redação. Então, depois que eu terminava de escrever, eu faria ali algumas questões, depois eu voltava e, por exemplo, aqui, ó, eu riscava o que eu achava que não tava bom, colocava escrito em outras palavras, ou riscava coisas que eu não acho importante, colocava, tipo, aqui, ó, por exemplo, são marcações que eu fazia, tipo, esse trecho aqui devia estar aqui e esse daqui tinha que estar aqui, entendeu? Então, organizar a ordem dos trechos para um melhor entendimento, porque a gente tá escrevendo ali, a gente não sabe muito bem o que tá acontecendo, a gente tá seguindo só um ciclo e a gente não entende do que a gente tá falando, aí depois você vai ler e você vai ficar assim... O que eu tava escrevendo aqui, gente? Então, por isso é importante você reler. Quando você estiver fazendo a redação do Enem, foi o que eu fiz no dia da redação do Enem. Eu abri a prova e fui ler qual que era o tema da redação e os textos motivadores. Peguei os textos motivadores e marquei ali pontos importantes que eu achava, o que eu achava que eu poderia usar, escrevi ali o que eu tinha de argumentação, para eu não esquecer ao longo da prova ali, escrevi pontos de argumentação na folha de tema da redação mesmo, gente. E aí o que eu fiz?
fui lá fazer uma parte da prova. Então, a prova tinha 90 questões, certo? E eu fiz 45 questões. Então, eu intercalava ali, eu fazia 10 questões de português, 10 questões de humanas, 10 questões... Ou era natureza, gente? Ai, eu sempre confundo o nome dessas duas. Eu acho que era humanas. Porque era história, humanas. E aí, eu fiz, então, tipo, 10 de português, 10 de história. E aí, eu fiz 10 de português, 10 de história. Não era geografia. Tava tudo misturado, né, gente? Então, humanas. E ali, depois eu fiz 5 e acabei. Porque aí, falta mais 45. Aí eu fui, fiz o meu rascunho de redação ali. O que eu lembrava ao longo da prova, eu ia lá e anotava no tema da redação. Fiz o meu esboço do rascunho da redação. Então, ali, escrevi o meu rascunho que eu achava que era importante ter falado. E reli o meu rascunho pela primeira vez. Relendo pela primeira vez, eu já fui marcando partes que eu não achava importante, partes onde eu achava que eu podia melhorar, fechei a redação e voltei para terminar a prova. Aí eu fiz mais as 45 questões usando aquele mesmo método que eu tinha falado pra vocês. E antes de eu começar essas 45 próximas questões, eu levantei pra ir no banheiro pra você, tipo, desligar um pouco do que você tá fazendo e aproveitei pra comer também. Aí voltei e fui fazer essas 45 questões. Quando eu terminei essas 45 questões, passei a minha redação a limpo e aí já tava quase terminando ali o tempo do primeiro dia. Então eu tive 30 minutos pra passar a redação e 15 pra passar o gabarito. Eu indico que você lembre só um pouquinho de fazer isso um pouquinho antes, tipo assim, tenha um maior controle no tempo que você tá levando nas questões, porque eu acho que foi isso ali que me fez ter só 45 minutos pra fazer tudo isso e eu entrei... Não vou falar pra vocês que eu entrei em pânico, mas tipo assim, se eu tivesse tido uma organização um pouquinho melhor na hora que eu tava fazendo na questão, ia ter sido um pouco mais simples pra mim e eu ia ter tido um pouco maior de tempo pra revisar as questões. Então, você deixar pelo menos 1 hora pra você fazer passar a redação a limpo, passar o seu gabarito, eu acho que fica bem melhor do que só 45 minutos. Na hora que eu fui passar a redação, eu reli o meu rascunho e aí eu fui escrevendo. Conforme eu ia escrevendo, eu ia fazendo uma análise ativa do meu texto. Então, eu ia reescrevendo, não só, tipo, lendo e reescrevia assim. Eu ia reescrevendo e vendo se estava fazendo sentido aquilo que eu estava escrevendo. E assim, eu ia mudando a ordem das palavras. Depois que eu terminei, fui lá, passei meu gabarito a limpo e estava pronta a minha prova. Então essa foi também a minha estratégia de primeiro dia de prova. Já dei aqui também algumas dicas de estratégia para a prova, né, gente? Então intercalar as matérias, intercalar a redação também, não deixar para fazer tudo no último segundo e ter maior controle do tempo que você está levando para fazer essa prova. Vai ser essencial também. Não esqueçam disso porque isso vai ser um diferencial grande também. Eu acho que 45 minutos foram bons para mim, mas se eu tivesse deixado 1 hora ia ter sido um pouco melhor. Mas não teve problema, gente. A gente tirou nota, tamo bem, nossa da redação foi ótima também. Então, são dicas que realmente me ajudaram. Outra coisa que eu fiz no final também, além de escrever só uma redação, né, na reta final ali, então, a nossa prova foi no meio de novembro, então, quando foi meio de setembro, eu comecei a fazer 2 redações por semana, que foi pra realmente fazer assim, vamos, agora tem que ir. E aí, eu mandava toda semana essas redações pra estar sempre escrevendo cada vez melhor e assim tirar uma nota tão boa quanto essa na redação do Enem. E se você quer se tornar mais produtiva ao longo de 2023, você chegou ao lugar certo. Eu tenho um e-book Seja Produtiva, que tá no valor super acessível para vocês, para realmente ajudar e te dar ali o passo a passo de como eu fiz para ser produtiva em 2022, conseguir estudar pro Enem, fazer o TCC, fazer TEC, eu fiz muita coisa em 2022 e então com isso eu aprendi várias técnicas que eu tenho certeza de que podem te ajudar também. Então, se você quer se tornar mais produtiva, clica no link que tá aqui na descrição e garante o seu e-book Seja Produtiva, porque também lá tem to-do list, planejamento mensal para te ajudar a ser mais produtiva em 2023 e conseguir conquistar um notão no Enem esse ano. Bom, gente, então essas foram as minhas dicas ali, minhas estratégias de prova também para o primeiro dia do Enem, o que eu fiz para tirar uma boa nota na redação do Enem, para tirar 920 na redação do Enem. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Me conta aqui se você já fez o Enem alguma vez. Se você assistiu esse vídeo até aqui, comenta redação para eu saber que você tá junto comigo até o final e que essas dicas estão te ajudando também. Então, se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você ficar sabendo sempre que eu postar um vídeo novo, porque tem bastante conteúdo como esse aqui no canal que com certeza vai te ajudar e a aprovação por meio do Enem com certeza vem, hein, gente?
Então, se você gosta desse conteúdo, me siga também nas outras redes sociais, que é @AnaCSParra, e eu posto bastante conteúdo sobre produtividade e estudos por lá também. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esqueça de contar pra mim se você gostou desse vídeo, se você quer que eu traga mais vídeos como esse aqui no canal, porque eu tenho certeza de que pode ajudar muita gente, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!